Pensamentos positivos, resultados extraordinários. A mente humana é um campo de batalha onde pensamentos e crenças moldam nossa realidade. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 4:23, que devemos guardar nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida. O coração, que na verdade simboliza a mente e as emoções, é o centro das nossas ações. A forma como pensamos e sentimos influencia diretamente nossas escolhas e atitudes. Quando nos concentramos em pensamentos positivos, que são alinhados com a palavra de Deus, começamos a perceber mudanças em nossa vida. O pensamento positivo, fundamentado em fé, nos permite ver além das dificuldades momentâneas e confiar nas promessas divinas. Ao cultivar pensamentos de esperança e vitória, preparamos nosso coração para ser um solo fértil, onde o Espírito de Deus pode agir poderosamente. Por isso, ao cuidarmos do que pensamos e meditarmos nas verdades de Deus, estamos fortalecendo nossa vida espiritual e emocional, permitindo que o Senhor conduza nossos passos em direção ao seu propósito. A transformação pela renovação da mente é um princípio fundamental da vida cristã. Romanos 12:2 nos ensina que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, não nos conformando com os padrões deste mundo. A renovação da mente é uma obra contínua que exige nossa disposição em abrir o coração para as verdades de Deus. Quando permitimos que a palavra de Deus molda nossos pensamentos, nossas atitudes se tornam mais semelhantes a Cristo. O pensamento positivo não é apenas uma técnica psicológica, mas uma prática espiritual que nos leva a confiar na bondade e nas promessas de Deus. Quando nossa mente é renovada, vemos as situações sob uma nova perspectiva, guiados pela esperança que vem do Senhor. A verdadeira transformação não acontece externamente, mas em nosso interior, na maneira como vemos a vida e como reagimos aos desafios. A renovação da mente nos liberta de pensamentos negativos e nos alinha com o plano perfeito de Deus para nossas vidas. Nos momentos de dificuldades, o poder do pensamento positivo se torna ainda mais evidente. Jesus, em João 16:33, nos advertiu que no mundo teríamos aflições, mas nos convidou a ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. O pensamento positivo, fundamentado na confiança em Deus, nos dá coragem para enfrentar as tribulações com a certeza de que não estamos sozinhos. Ao focarmos nas promessas de Deus, podemos encontrar força para continuar. Mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis, a fé nos capacita a ver além do momento atual e acreditar que, em Cristo, sempre haverá uma solução. O pensamento positivo não ignora os problemas, mas nos ajuda a enxergá-los com uma nova ótica, sabendo que Deus está no controle. Quando confiamos que Ele tem o melhor para nós, somos fortalecidos a seguir em frente, sabendo que Sua paz nos acompanha. Através do pensamento positivo, encontramos a resiliência para superar os maiores desafios, mantendo nossa esperança firmada em Cristo. A paz de Deus é um dos maiores dons que podemos experimentar. Filipenses 4:7 nos lembra que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Em tempos de agitação e incertezas, quando o mundo tenta nos abalar, a paz divina é um refúgio seguro. O pensamento positivo, voltado para essa paz, nos ajuda a manter a calma e a serenidade, mesmo em meio às adversidades. Ao nos concentrarmos nas promessas de Deus e no seu caráter fiel, experimentamos uma tranquilidade que não depende das circunstâncias, mas da confiança em sua soberania. A paz de Deus não é uma fuga das dificuldades, mas uma força interior que nos capacita a enfrentar qualquer tempestade com fé. Essa paz se torna um guardião de nossa mente, impedindo que os pensamentos negativos e as preocupações tomem conta do nosso coração.
Em Cristo, podemos encontrar uma paz que vai além da razão humana, guardando nossos pensamentos e emoções. A esperança cristã é um fundamento essencial para o pensamento positivo. Em Romanos 15:13, encontramos a promessa de que o Deus da esperança nos encherá de gozo e paz, para que nossa esperança aumente pela virtude do Espírito Santo. A esperança cristã é muito mais do que um otimismo vazio. Ela é uma certeza baseada nas promessas de Deus. Quando nossos pensamentos estão ancorados na esperança que vem de Cristo, conseguimos enfrentar as dificuldades com confiança. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, sabemos que Deus tem um futuro de paz e prosperidade para nós. O pensamento positivo, fundamentado nessa esperança, nos ajuda a olhar para o futuro com fé, sabendo que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. A esperança cristã nos capacita a viver com um propósito claro, sempre acreditando que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Ao fortalecer nossa esperança, o pensamento positivo se torna uma expressão de nossa confiança no plano perfeito de Deus para nossas vidas. A obediência a Deus é um princípio central que se conecta diretamente com o pensamento positivo. Jeremias 29:11 nos assegura que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nós, com o propósito de nos dar um futuro e uma esperança. Quando escolhemos obedecer a Deus, nossa mente é libertada da ansiedade e da dúvida, pois confiamos plenamente nos seus planos. O pensamento positivo, quando alinhado com a vontade divina, se torna um reflexo da nossa fé e obediência. Deus não nos chama a viver em desordem ou frustração, mas a seguir seus caminhos, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Quando obedecemos a Deus, nossas mentes se tornam mais focadas e serenas, pois sabemos que estamos seguindo o plano perfeito que Ele preparou. A obediência nos dá uma paz interior, e o pensamento positivo, fundamentado nela, fortalece nossa fé. Obedecer a Deus é o caminho para a verdadeira liberdade e para um viver em harmonia com sua vontade. O pensamento positivo não apenas afeta nossa própria vida, mas também nossas relações com os outros. Em Mateus 7:12, Jesus nos ensina a fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Quando cultivamos pensamentos positivos sobre as pessoas ao nosso redor, esses pensamentos se traduzem em ações de amor, bondade e compaixão. O pensamento positivo nos ajuda a olhar para os outros com mais empatia, enxergando suas necessidades e dificuldades e nos movendo para ajudá-los. Quando nossa mente está em paz, nossa interação com os outros reflete essa paz. Isso fortalece os relacionamentos e promove harmonia em nossa comunidade. A boa disposição de nossa mente, orientada pelos princípios divinos, cria um ambiente de compreensão e respeito, onde podemos edificar uns aos outros em Cristo. O pensamento positivo, fundamentado no amor de Deus, nos capacita a construir relações saudáveis e a ser agentes de transformação no mundo ao nosso redor. A saúde espiritual é diretamente influenciada pelos pensamentos que cultivamos. Provérbios 17:22 nos ensina que o coração alegre é bom remédio, enquanto o espírito abatido seca os ossos. Quando alimentamos nossa mente com pensamentos positivos, alinhados com a palavra de Deus, nossa saúde espiritual é fortalecida. O pensamento positivo não significa ignorar os problemas, mas abordá-los com uma mentalidade de fé e esperança. Quando pensamos positivamente, nossa alma experimenta a cura divina, pois a paz de Deus invade nosso coração, trazendo renovação. Pensamentos de gratidão, esperança e confiança em Deus protegem nossa saúde espiritual, afastando a amargura e a desesperança. Em Cristo, encontramos o remédio para nossos corações e mentes, e ao focarmos em suas promessas, somos curados e restaurados.
A boa saúde espiritual é fruto de uma mente voltada para as verdades eternas, que nos fortalece em meio às tempestades da vida. As batalhas espirituais exigem uma mente focada na verdade de Cristo. Segundo os Coríntios 10:5, nos instrui a derrubar toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e a levar todo o pensamento à obediência de Cristo. O pensamento positivo, alicerçado na verdade da palavra de Deus, tem o poder de nos proteger dos ataques espirituais. Em meio aos desafios, nossas mentes devem estar firmadas nas promessas divinas, resistindo às mentiras e enganos do inimigo. O pensamento positivo, que se alinha com a fé em Cristo, torna-se uma arma poderosa na luta contra as forças do mal. Ao substituir os pensamentos negativos por verdades bíblicas, podemos vencer as tentações e manter nossa mente em paz. O Espírito Santo nos guia e fortalece, capacitando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo nas adversidades. O pensamento positivo em Cristo é um escudo que nos guarda em todas as batalhas espirituais. O poder do pensamento positivo é uma expressão da fé viva em Cristo. Em Mateus 17:20, Jesus nos ensinou que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. O pensamento positivo, fundamentado na fé, nos dá a capacidade de crer no impossível. Quando acreditamos no poder de Deus para transformar nossas circunstâncias, nosso pensamento se alinha com a verdade de que nada é impossível para Ele. O pensamento positivo não é apenas uma forma de otimismo humano, mas uma manifestação da nossa confiança no poder de Deus para agir em nossas vidas. Quando cultivamos uma mente positiva, baseada nas promessas de Deus, somos capazes de viver com a certeza de que Ele está trabalhando em todas as situações para o nosso bem. A fé em Cristo fortalece nosso pensamento e nos capacita a viver com confiança em seu plano perfeito. Vivemos em tempos de grande agitação, onde as incertezas e os desafios parecem se multiplicar a cada dia. Em meio a esse cenário, a palavra de Deus nos chama a refletir sobre o poder de nossos pensamentos, que moldam nossas ações, nossa fé e, consequentemente, nosso futuro. A mente, quando voltada para a esperança em Cristo, torna-se um solo fértil para as sementes da paz, da fé e da confiança. A Bíblia nos orienta a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a renovar nossa mente, permitindo que o Espírito Santo nos transforme e nos capacite a viver de maneira diferente, com olhos firmados no Senhor. O pensamento positivo, fundamentado nas promessas de Deus, não é uma simples atitude de otimismo humano, mas uma prática espiritual que nos conecta com a divina providência. Quando mantemos nossos corações e mentes em Cristo, encontramos força para superar qualquer adversidade, pois sabemos que Ele, que venceu o mundo, também nos dará vitória sobre nossas lutas diárias. A paz que excede todo entendimento, prometida em Filipenses 4:7, se torna a nossa realidade, guardando nossos pensamentos e nos conduzindo por caminhos de fé, mesmo quando a tempestade parece ameaçar. É preciso, portanto, que nossos pensamentos sejam guiados pela verdade de Deus e que, em meio ao caos, possamos ser faróis de esperança para aqueles que nos cercam. Não se trata de ignorar os desafios da vida, mas de escolher olhar para eles através da lente da fé, reconhecendo que cada luta tem um propósito divino. Quando nos permitimos ser transformados pela renovação da nossa mente, os obstáculos se tornam oportunidades de testemunhar a graça de Deus, que nunca nos abandona e sempre nos conduz à vitória. Por mais sombrios que os tempos possam parecer, a luz de Cristo nunca se apaga. Ele é a nossa esperança, a nossa âncora segura em meio às tempestades da vida. É dele que vem a força para continuar, a coragem para seguir e a sabedoria para viver de acordo com sua vontade. Por isso, mesmo nas horas mais difíceis, que possamos confiar em sua soberania,
sabendo que tudo coopera para o nosso bem. Como Jesus nos ensinou, entreguemos nossas preocupações nas mãos do Pai e vivamos com a certeza de que Ele cuida de nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Sua presença aqui é muito importante para nós e é um privilégio poder compartilhar conteúdo com você. Se você gostou do que viu, não se esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar criando vídeos como este e a alcançar ainda mais pessoas com nossas mensagens. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever agora. Assim, você vai ficar por dentro de todas as novidades e não vai perder nenhum vídeo futuro. Sua inscrição e seu apoio são essenciais para o nosso crescimento. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Até o próximo vídeo.